Bom dia a todos. Declaro aberta a 31ª reunião extraordinária da 18ª Legislatura da Câmara Municipal de Bueno Brandão. Sob a proteção de Deus e em nome do povo bueno-brandense, iniciamos nossos trabalhos. Com a palavra, a secretária da mesa diretora, vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá, para proceder à chamada dos vereadores. Bom dia a todos. Bom dia. Meus cumprimentos em nome da excelentíssima senhora presidente, Selene Almeida e demais colegas, também o público que vai nos acompanhar aí através do Facebook, da Câmara, também os servidores dessa casa, bom dia. Lista de presença: Antônio Marcos Martins, presente; Cláudia Cristina de Lima Sá, presente; Diego Luiz Casalotti, presente; Doroteia de Paula Amaro Silva, presente; José Raimundo de Castro, presente; Maria Helena de Godoy Santos, ausente; Miri Guimarães, ausente; Sidney Constantini, presente; e Suelene Almeida, presente. Ainda com a palavra, a secretária da mesa diretora, a vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá, para proceder à leitura da ata da reunião anterior. Câmara Municipal de Bueno Brandão, Estado de Minas Gerais. Ata da 30ª reunião extraordinária da 18ª Legislatura da Câmara Municipal de Bueno Brandão, Estado de Minas Gerais. Aos 4 dias do mês de maio de 2020, às 15 horas, no recinto de sua sede, cito na Rua Padre Zeferino, número 84, sob a presidência da vereadora Suelene Almeida, reuniu-se extraordinariamente a Câmara Municipal de Bueno Brandão, feita a chamada e constatou-se a presença de todos os vereadores da casa. Senhores Antônio Marcos Martins, Cláudia Cristina de Lima Sá, Diego Luiz Casalotti, Doroteia de Paula Amaro Silva, José Raimundo de Castro, Maria Helena de Godoy Santos, Miri Guimarães, Sidney Constantini e Suelene Almeida. Havendo número legal, a senhora presidente declarou aberta a reunião e solicitou à secretária da mesa diretora, vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá, que procedesse à leitura da ata da reunião anterior, que lida e aprovada foi assinada pelos vereadores presentes. Não havendo mais matéria a ser apreciada na primeira parte da reunião, a senhora presidente passou para a segunda parte, com a ordem do dia, compreendendo: a. Discussão e votação em segundo turno do projeto de lei 015/2020, que altera a Lei Municipal 2150, de 25 de outubro de 2017, que dispõe sobre o plano plurianual para o período de 2018 a 2021, altera a Lei Municipal 2264, de 10 de julho de 2019, Lei de Diretrizes Orçamentárias, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária Anual, a LOA, de 2020, e autoriza a abertura de crédito especial no orçamento do exercício financeiro de 2020. Lei número 2.285, de 28 de novembro de 2019. Colocado em discussão e a seguir em votação, o projeto de lei 016/2020 foi aprovado em segundo turno por 8 votos favoráveis. B. Discussão e votação em segundo turno do projeto de lei 016/2020, que altera dispositivos e anexo único da lei 2.315/2020. Colocado em discussão, utilizaram da palavra os vereadores Antônio Marcos Martins, José Raimundo de Castro e Cláudia Cristina de Lima Sá. A seguir, colocado em votação o projeto de lei número 016/2020, foi aprovado em segundo turno por 8 votos favoráveis. Em seguida, a senhora presidente explicou aos senhores vereadores que, de conformidade com o disposto no artigo 264 do Regimento Interno, os projetos de leis de números 015 e 016/2020, ora aprovados em segundo turno, seriam apreciados também em redação final nesta mesma reunião. E solicitou à presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação que apresentasse os referidos pareceres de redação final. O que foi feito, lidos e a seguir, colocado em discussão e votação, cada um por sua vez, os pareceres de redação final dos projetos de leis de números 015 e 016/2020, foi aprovados por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, a senhora presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião, da qual, para constar, lavrou-se a presente ata, que lida e aprovada vai assinado pelos vereadores presentes.
Sala das Sessões da Câmara Municipal de Bueno Brandão, aos 4 dias do mês de maio de 2020. Todos de acordo? Sim. Ata aprovada. Não havendo mais matéria a ser apreciada na primeira parte da reunião, passo à segunda parte. Leitura pela secretária do projeto de lei número 017/2020. Prefeitura Municipal de Bueno Brandão. Projeto de lei 017/2020. Altera o anexo único da lei número 2315/2020. A Câmara Municipal de Bueno Brandão, Estado de Minas Gerais, aprova o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. O anexo único da Lei 2.315, de 27 de abril de 2020, passa a vigorar com a seguinte redação. Anexo único. Minuta de convênio 30/2020. Convênio que entre si celebra o município de Bueno Brandão, o Estado de Minas Gerais e o Hospital e Maternidade Senhor Bom Jesus. O município de Bueno Brandão, o Estado de Minas Gerais, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na sua Rua Afonso Pena, 225, Centro, CEP 37.578, inscrito no CNPJ 18.948/001/22, representado nesse ato pelo prefeito municipal, o senhor Silvio Antônio Félix, brasileiro, com a carteira de identidade M6 969 822, CPF 876 059 376-87. E, de outro lado, o Hospital e Maternidade Senhor Bom Jesus, entidade filantrópica com a sede na Rua Coronel Ramalho, 336, inscrita no CNPJ 17.970.001/82. Nesse ato, representado pelo seu provedor, senhor Anselmo Alves Pérez, com base nos ditames constitucionais e legais vigentes, celebram o presente convênio, mediante as cláusulas e condições seguintes. Cláusula 1ª, do objeto. Pelo presente convênio, o município de Bueno Brandão transferirá, em parcela única, recursos financeiros provenientes do orçamento municipal a ser gasto na saúde, exclusivamente em ações e medidas de enfrentamento da pandemia do Covid-19, consistente na importância de R$ 92.825,37 ao Hospital e Maternidade Senhor Bom Jesus, inscrito no CNPJ sob o número 17.912.0070.001/82. Cláusula 2ª. Das obrigações do município. Compete ao município de Bueno Brandão transferir ao Hospital e Maternidade Senhor Bom Jesus, em parcela única, recurso financeiro de custeio na importância de R$ 92.825,37. Cláusula 3ª. Das obrigações do Hospital e Maternidade Senhor Bom Jesus. Incumbe à unidade hospitalar a obrigação de prestar contas em documento dirigido ao prefeito municipal no prazo máximo de 30 dias após o encerramento da vigência do instrumento de convênio, quanto à aplicação dos recursos referidos à cláusula 2ª do presente termo, do combate à pandemia do coronavírus, mediante prestação pelo gestor da entidade de relatório e comprovante das ações desempenhadas com a utilização do recurso transferido, observando também outros procedimentos de controles regidos em lei. Cláusula 4ª. Da supervisão e da fiscalização da execução do convênio. Caberá ao responsável pelo Departamento de Saúde do município de Bueno Brandão a supervisão e a fiscalização desse convênio. Cláusula 5ª.
da dotação orçamentária. Os gastos com execução desse convênio serão suportados pela rúbrica orçamentária relativa à execução de convênios na área da saúde. Dotação orçamentária 02, é o código, né? 02 10 10 302 000 027 33 50 41. Cláusula 6ª, da vigência e das alterações. A vigência desse convênio iniciar-se após sua assinatura e findará em 31 de dezembro de 2020, sendo que qualquer alteração no presente convênio será objeto de termo aditivo, na forma da legislação pertinente. Cláusula 7ª, do foro. Fica eleito o foro desta comarca de Bueno Brandão, Minas Gerais, para dirimir quaisquer questões oriundas da execução desse convênio ou da sua interpretação, podendo os casos omissos serem resolvidos por comum acordo das partes convenientes. Assim, por estar certos e ajustados, foi lavrado esse instrumento em 2 vias originais, digitada apenas em averso, assinada na última folha e rubricada as anteriores, ficando uma com um Hospital e Maternidade Senhor Bom Jesus e a outra com o município de Bueno Brandão. Tudo na presença de 2 testemunhas para que surta todos os efeitos legais. Bueno Brandão, 7 de maio de 2020. Silvio Antônio Félix, prefeito municipal, Hospital e Maternidade Senhor Bom Jesus, provedor. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito, 7 de maio de 2020. Silvio Antônio Félix, Prefeito Municipal. Justificativa. Excelentíssima Senhora Suelene Almeida, Presidente da Câmara Municipal de Bueno Brandão, Minas Gerais, Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Vereadores, submeto-me à consideração desta augusta Casa Legislativa, por intermédio de Vossa Excelência, para fins de apreciação e pretendida aprovação, atendidos os dispositivos que disciplinam o processo legislativo, o incluso projeto de lei que altera o anexo único da Lei número 2.315/2020. A pretendida alteração visa única e exclusivamente a correção de erros materiais constantes do citado anexo, sem alterar, contudo, o seu mérito e objetivos. Convicto de que os ilustres membros desta Casa Legislativa haverão de conferir o necessário apoio a esta propositura. Solicito a Vossa Excelência em prestar sua valiosa colaboração e no seu encaminhamento, de modo a colocá-la em tramitação de regime de urgência, nos termos do artigo 48 da Lei Orgânica do Município, tendo em vista a importância da matéria. No ensejo, apresento a Vossa Excelência e seus eminentes pares protesto de elevado apreço e distinguida consideração. Atenciosamente, Silvio Antônio Félix, Prefeito Municipal de Bueno Brandão. Em discussão, em primeiro turno, o projeto de lei número 017/2020. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei? Senhora Presidente. Com a palavra o vereador Antônio Marcos Martins. Bom dia a todos os vereadores. Bom dia. Bom dia aos funcionários da Câmara Municipal. Bom dia também a quem nos acompanha ao vivo pela transmissão aqui da própria Câmara Municipal e também quem vai acompanhar pela respectiva gravação. Desculpe-me se às vezes as palavras, porque de máscara fica um pouquinho mais complicado. Deixar só fazer um breve relato sobre esse assunto, sobre esse projeto de lei 017, esse assunto, porque é a terceira oportunidade que nós trabalhamos esse projeto. Na verdade, é a terceira oportunidade, através de projeto de lei, que nós trabalhamos essa minuta de convênio para o Hospital e Maternidade Senhor Bom Jesus, cuja transferência. Bom, a primeira oportunidade nós aprovamos através de transferência da portaria 774 do Ministério da Saúde. Naquela oportunidade, feita a aprovação por esta casa, entendeu-se, por parte do Hospital e Maternidade Senhor Bom Jesus, que o prazo para prestação de contas seria inadequado. Enviou-se novamente um projeto de lei alterando esse prazo e alterando também a fonte de receita.
Porque daí não passou mais a ser pelo Ministério da Saúde, a transferência do Ministério da Saúde, mas sim aquele dinheiro devolvido pela Câmara Municipal na sua parcialidade. A Câmara devolveu 169 mil, e eles estavam transferindo 92 mil e poucos reais desse dinheiro devolvido pela Câmara no primeiro semestre deste exercício. Contudo, na aprovação do projeto de lei 016, que alterou algumas cláusulas daquela minuta de convênio primeiramente aprovada, nós alteramos a cláusula primeira, que é o objeto, a cláusula terceira das obrigações, que aí traz o prazo para prestação de contas, alteramos, através do artigo 5º, a cláusula sexta, que fala sobre a questão quando que findará esse convênio. O prazo cujo convênio com o Hospital e Maternidade São Bom Jesus findará. A questão aí nem relativa ao prazo e nem relativa ao prazo de prestação de contas e nem relativa ao prazo de vencimento do convênio. A questão ficou, primeiro, que na cláusula segunda manteve-se a nomenclatura portaria 774. E não era mais pela 774. Não era mais pelo Ministério da Saúde, e sim por transferência do município. Que a Câmara devolveu e a Prefeitura vai fazer a transferência para o hospital com autorização legislativa novamente. Então, na cláusula segunda, nós tínhamos que alterar isso. Também, aí, no estudo, quando eu fui olhar a lei 2.317, que é a origem da alteração da minuta de convênio, percebi também que a dotação orçamentária estava com a numeração equivocada. Porque tratava-se da dotação orçamentária da transferência do Ministério da Saúde. E tinha que ser dotação orçamentária de recurso próprio. E aí, conversando com o senhor Carlos Miguel, ele percebeu também que quando nós fizemos a alteração, alterou-se a cláusula sexta, automaticamente não criou-se a cláusula sétima falando do foro, que seria o foro privilegiado para dirimir quaisquer questões sobre um convênio. Quer dizer que daí ficou ser uma referência para resolver questões do convênio. Aí ele incluiu agora a cláusula sétima, que fazia parte da minuta original. Então são essas três questões que, conforme mencionado na justificativa, não altera o mérito, não altera o objetivo, mas depois, se não alterasse principalmente a dotação orçamentária, não teria como fazer a prestação de contas posterior. Perfeito. Foi nesse sentido que veio novamente essa minuta de convênio para nós trabalharmos aqui. Então, foi uma questão vista por aqui e também vista por lá pela Procuradoria Municipal. Obrigado. Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 017/2020, está encerrada a discussão. Em votação, em primeiro turno, o projeto de lei número 017/2020. Antônio Marcos Martins. Sim. Cláudia Cristina de Lima Sá. Sim. Diego Luiz Casalotti. Sim. Doroteia de Paulo Amaro Silva. Sim. José Raimundo de Castro. Sim. Sidney Constantini. Sim. O projeto de lei número 017/2020 foi aprovado em primeiro turno por 6 votos favoráveis. Leitura pela secretária do projeto de lei número 018/2020. Projeto de lei 018/2020. Altera a lei municipal número 2150, de 25 de outubro de 2017, que dispõe sobre o plano plurianual para o período de 2018 a 2021. Altera a lei municipal número 2264, de 10 de julho de 2019, Lei de Diretrizes Orçamentárias, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária Anual, a LOA de 2020, e autoriza a abertura de crédito especial no orçamento do exercício financeiro de 2020. Lei número 2.285, de 28 de novembro de 2019. A Câmara Municipal de Bueno Brandão, Minas Gerais, aprova o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica autorizada a inclusão da atividade 2.028, enfrentamento da emergência da saúde pública coronavírus, no plano plurianual para o período de 2020 a 2021,
a qual será vinculada ao programa 0020, Promoção à Saúde de Qualidade, com as seguintes características: 01, código 2028, descrição, enfrentamento da emergência de saúde pública coronavírus. 02, característica da ação: projeto novo, temporário, início previsto para o mês 5 de 2020 e o término previsto para o mês 12 de 2020. 03, unidade responsável pela execução da ação, código 0210, descrição, Fundo Municipal de Saúde. Artigo 2º. Fica autorizada a inclusão da atividade de que se trata o artigo anterior no anexo de metas e prioridade da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2020. Artigo 3º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial na Lei Orçamentária Anual, LOA de 2020, no valor de R$ 42.742,91, para fazer face à execução da atividade de que se trata o artigo 1º desta lei, de acordo com as seguintes classificações. Órgão 02, Prefeitura Municipal, unidade 0210, Fundo Municipal de Saúde, função 10, Saúde, subfunção 301, Atenção Básica, programa 0020, Promoção à Saúde de Qualidade, atividade 2028, Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública, Coronavírus. Natureza da despesa, 33, 90, 30, material de consumo. Valor, R$ 32.742,91. Órgão 02, Prefeitura Municipal, unidade 0210, Fundo Municipal de Saúde, função 10, Saúde, subfunção 301, Atenção Básica, programa 0020, Promoção à Qualidade, Promoção à Saúde de Qualidade, atividade 2028, Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública, Coronavírus. Natureza da despesa, 44, 90, 52. Equipamento e material permanente. Valor, R$ 10.000. Artigo 4º. Fica o Poder Executivo autorizado a utilizar como fonte de recursos para a abertura dos referidos créditos especiais o excesso de arrecadações de que se trata o artigo 3º dessa lei, conforme estabelece o inciso 2º do parágrafo 1º do artigo 43 da Lei número 4.320, de 64. Artigo 5º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar às classificações autorizadas no artigo 3º do percentual autorizado na Lei Orçamentária Anual, a LOA de 2020. Lei número 2.285, de 28 de novembro de 2019. Artigo 6º. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito, 11 de maio de 2020. Silvio Antônio Félix, Prefeito Municipal. Justificativa. Assunto: envia projeto de lei. Serviço: Gabinete do Prefeito, Senhora Presidente. Com os cordiais cumprimentos, vimos pelo presente encaminhar a esta egrégia casa projeto de lei que visa atender às necessidades do nosso município. O presente projeto de lei tem como escopo de solicitar autorização legislativa para abertura de crédito especial no orçamento municipal, LOA de 2020, para a inclusão da Lei número 2.150, de 25 de outubro de 2017, Plano Plurianual, PPA, bem como na Lei Orçamentária Anual, a LOA de 2020, Lei número 2.285, de 28 de novembro de 2019, da atividade número 2.028, enfrentamento da emergência de saúde pública, coronavírus, no valor de R$ 42.742,91, com recursos de transferências de recursos do SUS, destinada a custeio para a despesa de enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus. Sendo que só se cumpre no momento, aproveitamos para renovar nossos protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Bueno Brandão, 11 de maio de 2020. Silvio Antônio Félix, Prefeito Municipal. Excelentíssima Senhora Suelene Almeida, Presidente da Câmara Municipal de Bueno Brandão.
aí acompanha, né, a metodologia do impacto orçamentário e financeiro. Em discussão em primeiro turno, projeto de lei número 018/2020. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei? Com a palavra o vereador Antônio Marcos Martins. Permissão para assentar, senhora presidente. Concedido. Desculpa, havia esquecido na primeira fala. Só deixarmos bem claro que esse dinheiro também para enfrentamento à pandemia de coronavírus, assim como nós já trabalhamos o envio de R$ 92 mil para o Hospital e Maternidade Senhor Bom Jesus, mas esse valor de R$ 42.742 e mais 91 centavos, ele é para uso da Prefeitura Municipal. Ele não, vou deixar bem claro que ele não tem vínculo com os outros 92 mil já aprovados por aqui, certo? Aquilo lá foi destinado ao Hospital e Maternidade Senhor Bom Jesus. Esse valor fica para uso do município de Bueno Brandão, Prefeitura Municipal, cuja transferência veio do Sistema Único de Saúde e Governo Federal, certo? Então, o município ele vai utilizar isso, é exclusivo para o combate à pandemia, contudo, ele tem ali a sua liberdade para usar dentro dessa atividade. Então, nós não podemos aí confundir as questões e deixar bem claro para quem está nos acompanhando que são valores diferentes e são órgãos diferentes que vão fazer a sua aplicabilidade, certo? E apenas aqui para encerrar da minha parte, né, como nós estamos falando de crédito especial, valores e pandemia, né, fica aqui da nossa parte, pelo menos, as condolências por mais de 13 mil pessoas falecidas em decorrer dessa pandemia, né? Esse número é de ontem, hoje terá um número atualizado, infelizmente, certo? Sexto país do mundo com o maior número de mortos. Já ultrapassamos alguns países da Europa, infelizmente. Com a palavra a vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá. Com certeza vou estar votando a favor, porque a gente sabe da necessidade e o quanto, né, a gente, né, vem passando aí momentos difíceis, né, e claro que o recurso que vier será sempre muito bem-vindo. É um recurso do Fundo Nacional de Saúde, né, que eu fiquei sabendo, pela a contadora Isabel, e só uma dúvida aqui, que eu fiz a leitura ontem à noite em casa, e agora lendo aqui, depois a gente acaba vendo. Aqui no artigo 5º, está pedindo a nossa autorização para a abertura de crédito especial, certo? Correto? E no artigo 5º, ele fala assim: fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar as classificações autorizadas no artigo 3º, no percentual autorizado da Lei Orçamentária, a LOA de 2020. Aí, da lei, né, 2.285, de 28 de novembro de 2019. Esse artigo, está correto esse artigo? De fala de abertura de crédito suplementar? Já que nós estamos falando de crédito especial? Eu fiquei meio em dúvida, mas pode ser que eu estou equivocada também? Não sei. Permite uma parte, por gentileza? Sim. Altera a Lei Municipal número 2150, né, conforme a ementa do projeto. E, nesse caso, eu também fiquei ali um pouco balançado, se assim eu posso usar esse termo, sobre a questão de crédito suplementar. Mas aí ele fala, no decorrer do artigo 5º, dentro do percentual autorizado na Lei Orçamentária Anual, que esse percentual é de 25%. O que eu entendo nessa questão é que, por exemplo, eles, pedindo autorização dentro do mesmo projeto de lei, eles não precisam ficar utilizando, engessando ainda mais para chegar logo no teto dos 25%. Porque toda ação que tira de uma dotação orçamentária para outra, eles só vão chegando mais perto do teto dos 25%.
Conforme a gente faz autorização específica, dentro dos 25%, sobra ali uma margem para outras ações. Sim. Entendeu? O que não me preocupa nesse caso é porque está dentro do percentual autorizado na lei orçamentária. Porque, se eu não me engano, as regras do Tribunal de Contas para a questão de crédito suplementar foram alteradas em 2017 para 2018, ou de 2016 para 2017. Eu não me lembro muito bem dessa questão. Mas todo o remanejamento de valor, quando ele sai de um departamento ou de uma dotação orçamentária para outro departamento, até então não era contabilizado como crédito suplementar estivesse dentro do mesmo departamento. Depois dessa mudança, mesmo dentro do mesmo departamento, tem conta como crédito suplementar. Então, se nós entrarmos até pela CESPRO, nós vamos ver lá vários decretos municipais como crédito suplementar. E nesse caso, como é uma autorização específica, entendo eu que não vai impactar diretamente dentro dos 25%, que demoraria um pouco mais para atingir esse teto. Lembramos o ano passado, por exemplo, que nós aprovamos mais 5% de suplementação. Vocês lembram, né? As vossas excelências lembram disso, senhores e senhoras lembram. Nós aprovamos mais 5%, porque os 25% não seriam suficientes para complementar o ano financeiro, o ano orçamentário, melhor dizendo. Então, eu entendo que é nesse sentido. É claro que é uma matéria que eu sempre fico na retaguarda, porque é uma matéria complicada técnica, eu reconheço isso, não tenho vergonha nenhuma em reconhecer isso, mas que eu vejo que é nesse sentido. E nada impede, se nós autorizarmos através de um artigo específico, né, o que poderia ter aí feito talvez diferente, altera a lei municipal tal, na emenda e dá outras providências. Ela poderia ter colocado isso aí, na redação, lá da emenda. Sim. Porque dá outras providências, referia-se aí ao artigo 5º. Mas também é uma questão assim que não altera o objeto do projeto de lei, né? É apenas uma questão de redação. Não é que vai, né, impossibilitar a aplicabilidade desses 42 mil e mais alguns reais. Minha opinião de quem entende pouco, mínimo do assunto nesse sentido. Só isso mesmo. Eu fiquei com dúvida, então a gente, né, como diz, votamos aí, como diz, as pressas, mas deu para estudar, mas a gente faz a leitura e ainda na hora a gente acaba percebendo assim, algo diferente. Então, era uma dúvida, mas tudo bem. Meu voto, com certeza, é a favor. Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 018/2020, está encerrada a discussão. Em votação, em primeiro turno, o projeto de lei número 018/2020. Antônio Marcos Martins. Sim. Cláudia Cristina de Lima Sá. Sim. Diego Luiz Casalotti. Sim. Doroteia de Paulo Amaro Silva. Sim. José Raimundo de Castro. Sim. Sidney Constantino. Sim. O projeto de lei número 018/2020 foi aprovado em primeiro turno por 6 votos favoráveis. Convoco reunião extraordinária para o dia 15 de maio de 2020, às 15 horas. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a reunião.